Bom dia a todos. Bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 do Banco ABC Brasil. Eu sou Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A Proprietário e Estratégia. Como sempre, teremos os destaques dos resultados e a análise do período feita pelo nosso CEO, Sérgio Lulia. E, na sequência, o nosso tradicional momento de perguntas e respostas. Todo o conteúdo que vamos apresentar já está disponível no nosso site de RI. Sérgio, bom dia. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Moura. Bom dia a todos. Vamos então para a apresentação de resultados do nosso primeiro trimestre. Começando, como sempre, pelos nossos destaques. Lucro líquido de R$ 230 milhões, um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2025. O retorno médio sobre o patrimônio líquido de 13,5%. Aqui sempre há um trimestre mais suave, o primeiro trimestre costuma ser assim, mas também impactado neste trimestre especificamente por provisões de crédito um pouco maiores e por uma atividade de banco de investimentos um pouco mais suave. A nossa margem financeira foi de R$ 648 milhões, é uma margem financeira que aumenta 14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com crescimento em todos os seus componentes, como nós vamos ver adiante. E o NIM de 4,1%, que é um NIM mais uma vez acima de 4%, também uma queda em relação ao último trimestre do ano passado, por conta da sazonalidade, mas um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito continua com índices de cobertura muito altos, então nós temos 447% de saldo de provisão sobre os atrasos superiores a 90 dias e o saldo de provisão total sobre o nosso estágio 3 por volta de 82%. A carteira de crédito cresceu 6,3% em 12 meses. Se nós desconsiderarmos a variação cambial, este crescimento teria sido por volta de 7,7%, que está dentro do nosso guidance, que é de 6% a 10%. E um grande destaque para o segmento middle, um crescimento de 24,5% na base anual. O middle já vinha crescendo bem nos últimos trimestres, mais um sinal da confiança que nós temos de poder crescer de uma maneira mais forte nesse segmento, aumentando a sua importância e a sua representatividade nos nossos resultados no futuro próximo. Quando a gente abre por segmentos, do middle eu já falei, carteira total crescendo 6,3%, o segmento de grandes empresas do large corporate crescendo 9%, o segmento corporate, que é o nosso segmento mais tradicional, o segmento mais relevante do banco, excepcionalmente cresceu um pouco menos, isso é conjuntural, não vemos isso como tendência, esse crescimento deve ser retomado nos próximos trimestres. E o middle, como já disse, crescendo 24,5% no crescimento anual, é uma carteira muito pulverizada, uma carteira bem colateralizada, com bons spreads, isso nos deixa bastante animados. Quando a gente olha aqui, no trimestre especificamente, uma queda de 0,6%, que pode ser atribuída largamente à variação cambial sobre essa parcela da carteira que é indexada ao câmbio. No anual, como eu já disse, um crescimento de 6,3%. As receitas com clientes atingiram R$ 462 milhões, uma queda em relação ao último trimestre, que é sempre o trimestre mais forte, porém um aumento de 4% quando comparado aos 443 milhões do primeiro trimestre de 2025. E outro destaque importante que a gente sempre vem trazendo para vocês é a participação das receitas que tem nenhum ou pouco uso de capital. Ela continua aumentando sua participação. Nesse trimestre especificamente, pela primeira vez, atinge a faixa dos 50%. A margem financeira gerencial, como eu havia dito nos destaques, há um aumento de 14,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, há uma queda de 9,2% em relação ao último trimestre, que é sempre muito forte. Se a gente olhar na comparação anual, há um crescimento em todas as linhas. As margens com clientes, indo de 341 milhões para 374, a margem com o mercado, 83 milhões, chega agora a 104, e o próprio patrimônio remunerado a CDI, que também vai de 143 para 170. No NIM, como havia vindo, vocês devem se lembrar,
uma tendência de recuperação do NIM. Há de novo essa sazonalidade aqui, mas podem perceber que ele está superior ao NIM do mesmo período do ano anterior. As receitas com serviços, aqui organizadas nos seus 3 maiores componentes, como usual, você tem aqui então embaixo as garantias prestadas. Este é o componente mais estável dessa linha de serviços. Ele oscila muito pouco no trimestre contra trimestre e traz uma estabilidade para os nossos resultados. A parte de corretagem de seguros e tarifas fica num intermediário, também um bom trimestre, quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado, lógico, inferior ao quarto trimestre, uma linha que vai bem e que nós temos boas perspectivas. E houve aqui uma atividade menor do banco de investimento, quer dizer, atividade menor nem é talvez a definição correta. Houve uma boa atividade do banco de investimento, do ponto de vista de número de transações, do ponto de vista de volume de transações, mas se a gente pegar não apenas conosco, como com o mercado como um todo, foi um trimestre que se divide em 2 momentos. Nos meses de janeiro e fevereiro, o mercado praticando taxas historicamente muito baixas, com grandes volumes, com grande apetite dos investidores. No mês de março, especificamente, há uma reprecificação desse mercado, uma diminuição de apetite dos investidores, e aí algumas operações que nós coordenamos de clientes AAA tiveram seus preços reajustados e um efeito de mark-to-market que acabou reduzindo a rentabilidade desse segmento de negócios no trimestre especificamente. Não vemos isso como estrutural, vemos isso como um negócio muito específico deste trimestre. Qualidade da carteira, o nível de provisões sobre a carteira expandida foi de 0,8%, um pouco abaixo do último trimestre do ano passado, 113 milhões de reais, também um pouquinho abaixo. Quando a gente compara, porém, com o primeiro trimestre do ano passado, a gente vê um aumento. Então você vinha aqui na faixa de 0,5, 0,6, agora na faixa de 0,8, 0,9. É a metodologia do banco. O banco usa uma metodologia de forward-looking, em que a gente olha o cenário prospectivo e qual o impacto que isso pode ter nas carteiras. Obviamente, o Brasil vive um momento de um cenário macroeconômico de taxas mais altas por mais tempo, de um PIB um pouco mais fraco. A gente sempre acha por bem proteger nossas carteiras e é isso que a gente fez. Há uma expectativa, talvez, de que esse nível de provisões, por volta de 0,8, permaneça nos próximos trimestres. O saldo de provisão muito constante, ele vinha oscilando nesses 2,3, 2,4, 2,1 já há algum tempo, todos os segmentos bem provisionados e com pouca oscilação de um trimestre para o outro. As operações atrasadas acima de 90 dias com um comportamento muito bom. Aqui a gente fez 0,5% da carteira apenas atrasada acima de 90 dias. Se a gente compara com um ano atrás, esse nível estava por volta de 1% e, de novo, um comportamento muito adequado de todos os segmentos de negócio. As operações em estágio 2 e 3, aqui voltando de novo para a metodologia do banco, que nos leva a ter uma postura mais cautelosa em momentos que a gente vê um cenário macroeconômico mais difícil. Há um crescimento nas operações de estágio 3 mais discreta, 2,6 para 2,8. Há um crescimento maior do número de clientes que nós passamos a classificar como estágio 2. Essa carteira passa de 3,4 para 4,1. A carteira continua com um índice de cobertura muito alto, então 447%, as provisões sobre atrasos acima de 90 dias, e se a gente pegar as provisões sobre estágio 3, em 82%, pouquinho abaixo do trimestre anterior. Isso tem muito a ver com entrada e saída de clientes com características e colaterais diferentes na carteira. Nossas despesas e o índice de eficiência. As despesas crescem no ano a ano 9,8% e no trimestre, especificamente, uma queda de 3,6%. Esse crescimento anual ele tem muito a ver com o crescimento da linha de PLR. Como vocês sabem, uma grande parte da remuneração variável da instituição é baseada em ações, então todo momento que a ação tem uma apreciação, essa linha acaba sendo impactada. Agora, se nós virmos as despesas estruturais do banco, as despesas de pessoal e administrativas,
estão crescendo num nível inferior a 4% ao ano. As receitas crescem 10,3% no comparativo anual, no comparativo trimestral, uma queda de 12%. Isso nos leva a um índice de eficiência 41,9%, é um índice de eficiência que está um pouco acima do guidance dado pelo banco. Isso não nos preocupa, nós vamos cumprir esse guidance e os próximos trimestres vão demonstrar isso. A parte da captação continua sendo uma fortaleza do banco, como a gente sempre diz, uma captação muito pulverizada, uma captação com preços bastante competitivos, com prazos muito adequados, com uma distribuição de perfil de investidores que é muito adequada ao tipo de atividade que a gente desempenha. Aqui tem a evolução histórica dela, ela atinge no final do ano, no final do primeiro trimestre de 2026, 59 bilhões de reais e poderia ser muito maior caso houvesse a necessidade. Passamos aqui para a nossa demonstração do nível de capitalização, que, como sempre, muito confortável. Nós encerramos o trimestre com uma Basileia de 15,9%, em comparação aos 16,3% que vinham anteriormente. Aqui estão os principais componentes, são oscilações pequenas, e não podemos esquecer que estes 15,9% ainda não incluem a recapitalização do juros sobre capital próprio, que foi feita e foi homologada pelo Banco Central em abril, e isso deve causar um aumento desse índice da ordem de 0,57%. Aqui a gente vê a evolução histórica, então 17, 15,9%, de novo, considerando-se essa recapitalização, ele estaria num nível de 16,4%, o que nos dá um bom colchão de capital para voltar a crescer de maneira mais acelerada, assim que a gente achar que é o momento para fazer isso. E aqui o lucro líquido recorrente, na sua comparação anual. Então partimos de 225 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado, uma contribuição positiva, como a gente já viu, das margens com o cliente, da margem com o mercado, do patrimônio remunerado da CDI, um impacto maior das provisões, que foram nesse trimestre 44 milhões de reais superiores à do primeiro trimestre do ano passado, 14 milhões de reais a menos na linha de serviços, como a gente já viu, com impacto um pouco aqui da atividade de banco de investimento, e no resto são oscilações pequenas, chegando então aqui nos 230 milhões de reais. Bom, esses eram os resultados que a gente tinha para apresentar para vocês, então convido todos agora para participarem da nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pela apresentação. Agradeço também a todos que estão acompanhando a transmissão. E para nos acompanhar agora nesse momento, contamos com a presença de Sérgio Borejo, nosso CFO. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Ricardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer aqui estar participando mais uma vez dessa conferência de resultados. Obrigado, Borejo. Bem-vindo. Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas. Para participar é só clicar, levantar a mão no ícone que fica na parte inferior do Zoom. Agora nós já estamos à disposição para responder as perguntas de vocês. Como primeira pergunta, nós temos Eric Ito, do Banco Bradesco. Eric, por favor, obrigado aí pela participação. Fica à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, Sérgio, Borejo, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira eu queria dar um duplo clique na parte da margem de vocês, pensando principalmente no spread de clientes, né? Acho que teve uma pequena contração no trimestre, acho que tem um pouco de sazonalidade aqui, mas eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo a dinâmica na ponta e qual que seria essa perspectiva para o ano, né? Acho que a expectativa de vocês é o crescimento um pouco mais forte no middle. Então, pensar se talvez esse, se eu não me engano, foi 3,6, se esse pode ser o nível mais baixo aqui do ano e a gente deve ver uma recuperação ao longo do trimestre. E segundo, pensando na parte de provisão, acho que, Sérgio, você comentou muito bem claro que a provisão deve ficar no 0,8% da carteira nos próximos tris, e aí talvez a cobertura do estágio 3, que era um pouco da minha pergunta,
Você comentou que talvez tenha impacto de entrada e saída de cliente com colateral diferente. Eu queria entender exatamente nesse sentido. A gente pode esperar, talvez, então, que essa cobertura de 82 do estágio 3 volte para 90? Aqui minha ideia é tentar pegar um pouco de cor de spread com o cliente, talvez o spread ajustado, né? Tá? As duas na mesma pergunta aqui. Obrigado, pessoal. Bom, Eric, bom dia. Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou iniciar a resposta, daí depois o Ricardo e o Borejo podem me complementar também. Na questão dos spreads, né, que foi a primeira pergunta, vamos dizer assim, o resumo é que a gente está vendo spreads muito estáveis, mas com diferenças entre os segmentos. Então você pega no middle, que a gente vem crescendo mais aceleradamente, como vocês têm visto, há spreads saudáveis, há um crescimento da carteira mais consistente, e esse crescimento do middle deve levar no tempo, ao longo do ano talvez já algum impacto, mas no tempo, a que o spread médio da carteira do banco se eleve, dado que o middle aumenta a sua participação na carteira total. Nos segmentos de empresas maiores, eu acho que, dado até casos recentes que o mercado está vendo de inadimplência de grandes grupos e tudo, a gente sente aquele movimento que já vimos muitas outras vezes de flight to quality, isto é, os bancos se concentrando mais nos clientes de boa situação econômico-financeira, e isso causa, principalmente no CIB, né, no large corporate, um movimento de compressão de margens. Então a gente vê segmento por segmento, no large corporate uma leve compressão, no corporate e no middle spreads estáveis, com uma perspectiva, já entrando não só em spread como em crescimento, de crescimento um pouco maior no segmento do middle market. Do ponto de vista da cobertura e de provisões, você pode ver que a gente tem, como eu disse, acho que nós e o mercado, né, vamos aprender a trabalhar e a nos compararmos nessa nova resolução 4966 e como é que os bancos fazem seus estágios 2, estágio 3. A gente tem um estágio 3 que é muito colateralizado, com baixo nível de atrasos acima de 90 dias, mas na metodologia do banco, dadas certas condições, você coloca o cliente em estágio 2, estágio 3. A gente acha que a provisão é muito adequada. Agora, em termos de percentual de cobertura, eu não tenho esse número, não sei, Ricardo, Borejo, se vocês têm alguma perspectiva para acrescentar para o Eric. Aqui, Eric, para colocar, assim, primeiro ponto que é importante olhar o percentual de cobertura olhando a provisão que nós temos, que é a provisão não alocada, tá certo? Então, a gente tem provisões que são cara crachá, que estão alocadas para clientes específicos, e a gente tem uma provisão adicional, que é uma provisão que hoje está em 190 milhões de reais, que na hora de fazer a conta, eu acho que é interessante levar isso em conta também, porque nós não vamos usar essa provisão para o estágio 1, tá certo? A gente vai usar isso, se e quando, no estágio 3 e talvez em estágio 2. Então, olhando para frente, a gente teve algum aumento disso comparado com o quarto TRI. Eu acho que agora, se tiver algum aumento, ele deveria ser menor, mas vai depender muito um pouco do cenário macroeconômico. A gente não vê um descontrole nessa cobertura, mas dependendo dessa taxa de juros mais alta por mais tempo, você pode ter alguma pressão ali. O que é importante falar, como o Sérgio colocou no estágio 3, é que a gente tem casos muito bem colateralizados, o que deveria fazer com que a recuperação dessas situações fosse maior do que uma média histórica. Mas eu acho que dá para olhar 2026 com alguma pressão em termos de estágio, mas com uma colateralização muito forte e com ali um colchão adicional com a provisão não alocada. Não sei se isso responde tua pergunta. Então dá para pensar que o spread pode ser mais crescente ao longo do ano por conta desse crescimento maior do middle e o spread de corporate e middle mais favoráveis aqui. É o que está aparecendo. É o que está aparecendo nesse momento, sim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eric, pela participação. Nossa próxima pergunta de Brian Flores, do Citi. Brian, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Opa, bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria fazer um follow-up aqui na pergunta do Eric. Talvez um pouco mais a parte da estratégia, né? A gente está vendo
acho que um tom um pouco mais cauteloso aqui de vários de seus peers que já reportaram essa semana. E eu vi que vocês reafirmaram o guidance e também o próprio ritmo de crescimento até o primeiro trimestre, particularmente no segmento middle, continua bem saudável. Então, eu queria perguntar o que está deixando vocês confortáveis, tanto no guidance, de forma geral, quanto nessa linha em particular, em termos de crescimento. E também, se eu puder, Lúlia, você falou que você está muito confiante também nas alavancas para que a eficiência melhorar. Aí eu queria te perguntar se além da receita, que acho que deveria recuperar, particularmente algumas linhas que são um pouco mais voláteis, né? Por exemplo, a IB, é, se você puder detalhar assim, quais que são as alavancas aqui que deixam você também confortável na melhora potencial da eficiência daqui para frente. Bom, Brian, bom dia, obrigado. Olha, é, a gente tenta ter uma estratégia que, claro, como eu mesmo disse agora há pouco, se adapta ao momento macroeconômico, né? Mas entendendo também que o mercado e nós, as companhias, mudam de opinião muito rapidamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, este ano mesmo, nos 2 primeiros meses do ano, né, havia quase uma euforia no mercado com fluxo de capital externo vindo em abundância, os mercados performando bem, uma expectativa de corte de juros mais acelerada, então tinha lá uma expectativa embutida na curva, a gente já via muitos analistas achando que a realidade podia ser cortes ainda mais rápidos do que aqueles, e daí questões, guerra, etc e tal, essas expectativas se revertem. Acho que também o fato de alguns grandes grupos terem problemas de crédito, que já estavam muito monitorados, né? Mas no momento que a inadimplência se realiza, aquilo causa um certo impacto. Então a gente vê hoje um momento de cautela um pouco maior. A gente acha que não está nem para um lado nem para o outro, entendeu? Nem havia razão para aquela euforia de janeiro e fevereiro e tampouco há razão para um pessimismo agora. O que a gente vê é um mercado de crédito ainda saudável. De novo, os nomes, pelo menos os grandes nomes, que causaram problemas para o mercado como um todo, inclusive o mercado de capital, estavam muito identificados. Acho que não houve nenhum caso de surpresa de você falar de alguma empresa que teve problemas sem que isso fosse já esperado e já acompanhado por todos os players, de maneira que a gente vê o restante do ano muito em linha com o que a gente já esperava quando nós estabelecemos esses guidances no final do ano passado, né? Dito isso, claro que nós vamos navegar respeitando cada mercado. No mercado de middle, como eu disse agora há pouco na resposta do Eric, a gente vê uma condição de preço, prazo, garantia muito adequada. Quer dizer, uma relação de risco-retorno que parece adequada para ter um crescimento um pouco mais acelerado. Em outros segmentos, nós estamos vendo como é que está essa relação de risco-retorno e estamos prontos para aproveitar desde que os retornos sejam aqueles que a gente espera. É um ano que está indo bem do ponto de vista também da tesouraria, depois de um ano de 2025 que foi um pouco abaixo do que costuma ser a nossa média histórica. E na questão do mercado de capitais ou do banco de investimentos, também vivendo esses momentos de euforia ou de maior pessimismo do mercado. Janeiro e fevereiro também para esse mercado muito forte. De março para cá, o mercado reprecificou as transações, inclusive aquelas de high grade, né, de alto rating das companhias. Por enquanto, está um pouco mais devagar no segundo trimestre, mas pode a qualquer momento também reabrir. Nós vamos estar preparados para reaproveitar isso daí. Não, super claro. Muito obrigado. Obrigado a você, Brian. Obrigado, Brian. Passando agora para a nossa próxima pergunta de Ricardo Buchpiguel, do BTG Pactual. Ricardo, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia e obrigado pela oportunidade aqui de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado, né? Acho que vocês comentaram bem, né, que tem bastante incerteza macro ainda, mas poderiam comentar como vocês avaliam o risco
de um problema de crédito mais generalizado nas empresas, assumindo um cenário em que a Selic média ela fica relativamente estável no ano, que é mais ou menos o que está marcando na curva hoje. A gente tem um grupo de empresas, né, que está em mais dificuldade, e aí isso talvez acelere alguns processos de tentativa de recuperação, mas também tem um grupo de empresas que não estão tão alavancadas, mas uma Selic tão alta, essa alavancagem ela vai subir de uma forma mais forte, e principalmente se você não tem ajuda no mercado de capitais para financiar em spreads menores, a situação pode ficar mais difícil. E minha segunda pergunta, a gente, como vocês comentaram, né, teve um cenário mais desafiador de CIEM a partir de março, né, com mais casos corporativos aparecendo, spread abrindo, e a gente já começa a ver também alguns resgates em fundos de renda fixa, e também daqui a pouco tem a eleição, que é uma janela sempre mais difícil de emissões. Então, minha pergunta seria se faz sentido a gente esperar um ano, talvez, depois de uma série de anos fortes de DCM, algum arrefecimento um pouquinho mais relevante em 26. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Olha, essa questão das empresas é talvez um pouco do que a gente tentou mostrar quando a gente coloca o crescimento como percentual da carteira do estágio 2 e estágio 3, essa visão prospectiva. Você vê que a nossa perda acima de 90 dias está muito baixa, está em 0,5%. Como eu disse, inferior ao que era um ano atrás, quando estava em 1%. E mesmo assim a gente tem nas nossas análises, e considerando esse cenário de taxas de juros mais altas por mais tempo, achando por bem preventivamente fazer essa reclassificação e aumentar o nível de provisões, que é o que a gente está fazendo já há alguns trimestres, né? Mas vemos isso como uma questão natural do ciclo, tá certo? Não é nada muito fora disso que nós já mostramos nos nossos demonstrativos financeiros. Provavelmente é mais nesse nível mesmo. Então a gente costuma oscilar nossas provisões ao longo dos ciclos, né, entre 0,5% a 1% da carteira de crédito expandida. Nos últimos 2 trimestres ficou entre 0,8% e 0,9%, e vendo hoje todo esse cenário que você colocou, essa é a nossa expectativa, que pelo menos num cenário mais curto continue por aí. Do ponto de vista não, agora, em relação ao mercado de capitais, a minha impressão é o seguinte, é que o mercado de capitais vinha praticando preços, né, taxas de juros nas mínimas históricas. Então você via empresas emitindo, por exemplo, debêntures de infraestrutura, a NTNB menos 0,8%, menos 0,9%, menos 1%. O que parece ser um exagero, muito pelo benefício fiscal, é claro, das debêntures serem isentas para investidores, pessoas físicas, mas havia uma euforia que agora se corrigiu. Todo momento que há uma correção, isso causa um certo congelamento do mercado até que os players, né, tanto os emissores quanto os investidores, percebam onde é que isso vai se estabilizar. Mas os preços aonde estão se estabilizando agora são muito razoáveis. São muito razoáveis. Não são preços de crise. Eu acho que os fluxos vão continuar. Claro que no momento em que há esse mark-to-market, assim como ele nos afetou, como eu disse há pouco, afetou também os fundos. E aí os fundos mostram, eventualmente, cotas negativas, uma série de resgates, mas eu acho que é uma coisa que se acomoda. Agora, eu não consigo te dar uma visão de resto do ano, até porque, como eu disse, a gente sempre pego de surpresas, né? O que a gente tem que estar e que a gente está muito próximo dos clientes, acompanhando quem são as empresas que têm condição de vir de mercado, e assim que as condições de mercado melhorem, nós estamos prontos para de novo estruturar essas operações para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Passando então para a nossa próxima pergunta, Pedro Leduc, do Banco Itaú. Pedro, obrigado pela participação, por favor, fique à vontade. Olá, bom dia a todos, obrigado pela pergunta. O que tange a SG&A, né, despesas administrativas, pessoal, comerciais, nos anos passados vocês foram bem ágeis em usar essa alavanca para compensar um top line que talvez ficava aquém, uma carteira, por razões boas, né, de serem mais cautelosos. Então, queria começar aqui com essa, se tem espaço esse ano também para talvez puxar essa alavanca.
E a segunda pergunta era um pouco mais no agro. Sei que vocês já responderam bastante em termos de garantias, etc. Mas a carteira é relevante e a gente vê alguns movimentos. Então eu queria explorar um pouquinho isso aí com vocês. Obrigado. Obrigado, Pedro. Na parte das despesas, essas alavancas continuam. Isso é uma característica da organização. Se você pegar o crescimento de despesas mesmo, tanto despesas de pessoal como outras operacionais, vem na casa de 3,8, 3,9, que é abaixo de PCA, tá certo? Para um banco como o nosso, que o grande custo é pessoas e que tem o reajuste anual dado pelo sindicato. E depois você tem um outro componente, que é a remuneração variável, que ela se ajusta muito rapidamente. Nesse trimestre, especificamente, houve um aumento por conta da valorização da ação comparado a outros trimestres, e aí tem uma espécie de marcação a mercado, já que uma grande parte da remuneração variável é paga em ações, mas essa remuneração variável também, logicamente, acompanha muito a performance da instituição, tanto para o bem quanto para o mal, então isso traz uma grande flexibilidade para nós na gestão dos custos do banco. Na questão do agro, o agro é um nome muito amplo, né? Então, a gente tem no agro mais ou menos 23% da carteira, e esse 23% ele inclui todo o agronegócio, tanto a indústria do agronegócio, quanto a parte dos produtores rurais. E aí você tem, vamos dizer, indústria de maquinários, indústria de fertilizantes, indústria de sementes, você tem a indústria do açúcar e álcool, você tem toda a cadeia de proteína animal, que aliás, está indo muito bem. Você tem todas as cooperativas, principalmente aquelas cooperativas do sul do país, que são empresas muito fortes e são clientes importantes do banco há muitos anos. E na agricultura, os produtores de grãos, que são os que estão passando por um momento mais difícil, produtores de cana-de-açúcar, produtores de café, algodão e assim por diante. É um mercado que a gente acha que o Brasil é estruturalmente competitivo, então ao longo do ciclo, tem ciclos melhores, ciclos piores, mas ao longo dos ciclos é um segmento que a gente quer estar muito presente e acho que vamos crescer, porque é o segmento onde a gente vê que o Brasil tem a maior competitividade. No curto prazo, para os produtores de grãos, principalmente do Centro-Oeste, tem que ter uma cautela. Tem que ter uma cautela, tem que estar com, vamos dizer, um perfil de produtores menos alavancados, tem que estar com boas garantias, que é o que a gente faz. Claro que tem alguma inadimplência lá, como tem em todos os segmentos, mas para nós estamos vendo uma boa perspectiva de crescer com margens adequadas e com boas garantias. Obrigado. Obrigado pela participação, Pedro. Passando então para a nossa próxima pergunta, Antônio Ruetti, do Bank of America. Antônio, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria dar uma focada aqui em SMEs. Então, um assunto que vocês sempre tocaram foi que vocês falam muito bem o quanto o nível dos juros é prejudicial para a categoria em termos de asset quality, né? Mencionando ali o nível da água como uma analogia aqui para a dívida desse tipo de companhia. Então, com juros mais elevados, minha pergunta em SMEs tem dois lados, né? Como que vocês avaliam o risco de asset quality para esse segmento em particular e como vocês avaliam tanto o crescimento aqui daqui para frente, principalmente pensando também nas linhas do governo, né? Então, mais uma vez, a gente teve o FGO aparecendo aqui como opção para o segmento, a gente deve ter mais funding aqui. Como que vocês pensam dessas linhas ou tem outras linhas aqui para frente? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Por onde você colocou mesmo. Quer dizer, é um segmento onde as empresas estão mais expostas à taxa de juros está muito alta, tem que tomar muito cuidado e você tem que, na medida do possível, estar financiando o fluxo operacional da empresa. Então, se você tem que estar com garantias de recebíveis, que podem ser duplicatas, podem ser recebíveis de cartão de crédito,
Você tem que, na medida do possível, pode ser imóveis, que também é uma garantia que se torna cada vez mais comum. E você tem que entender, por outro lado, as empresas estão expostas à taxa de juros, mas o empresário brasileiro sabe que essa é a realidade dele. Então, ao longo do tempo, acaba acontecendo uma espécie de uma seleção natural e sobrevivem aqueles empresários que conseguem navegar mesmo num cenário econômico mais adverso, né? A nossa participação nesse segmento ela é muito pequena. Então, mesmo com esse crescimento de 24%, né, que houve de um ano para o outro, ainda são um pouco mais de 5 bilhões de reais, ou próximo a 5 bilhões de reais. O que, quando você olha no mercado como um todo, é muito pouco. Então, a gente continua tendo esta condição de fazer boas escolhas e de estar aumentando a presença em clientes bons. Note que, ao contrário de outros ciclos, este é um ciclo que a gente cresceu o portfólio no middle market sem aumentar o número de clientes, porque houve um certo turnover de clientes, a gente diminuindo a exposição ou saindo daqueles clientes que a gente percebia que estavam numa situação mais adversa e, por outro lado, nos tornando mais importantes, né, mais presentes nos clientes que a gente percebe que estão navegando bem por esse cenário. Eu acho que isso é uma perspectiva contínua, devemos continuar fazendo isso ao longo do ano. As linhas governamentais, como você colocou, têm sido um bom apoio a essas empresas, principalmente a condição de prazo, né, que elas oferecem para esses clientes, é uma condição de prazo mais adequada para essas companhias do que as linhas normais de mercado. Respondido, Antônio? Acho que você está no mudo. Perfeito, pessoal. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Passando então para a nossa próxima pergunta, de Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, obrigado a participação. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu queria perguntar sobre a receita de investment banking, que está bastante fraca no TRI. Que são as perspectivas para o resto do ano, em geral, em todas as receitas de serviços. E a segunda coisa sobre o crédito que tem Stage 3 agora, pode identificar o setor? Obrigado. Eu não consegui entender a segunda pergunta. O crédito de estágio 3, se a gente pudesse falar um pouco dos setores. Pois não. Ou não. Certo? Pode falar, Carlos. Certo, não, certo. Que setores são mais afetados? Tá bem. Bom, as receitas de banco de investimento, como eu disse, depende largamente do comportamento do mercado como um todo, né? Então, se a gente for separar para simplificação em dois mundos, o mundo do high grade e o mundo do high yield, o que a gente vê é um momento onde o high grade recuou um pouco, pelos motivos que eu comentei agora há pouco. Acho que houve uma reprecificação do mercado, que veio das mínimas históricas para alguma coisa que me parece mais razoável, os preços estão sendo praticados agora. E eu acho que assim que o mercado encontrar esse equilíbrio de preço, imagino que as emissões voltem a acontecer depois de um mês de março e abril, que foram meses muito fracos. Já no mercado de banco de investimento para high yield, é um mercado que continua bastante ativo. Eu vejo que nos últimos anos o mercado brasileiro se desenvolveu, se sofisticou, e você tem hoje, tanto do ponto de vista de diversidade de instrumentos, então instrumentos de securitização, fundos de FDICs ou outros de recebíveis de coisas muito diversas, o mercado de project finance, são mercados que antigamente eram muito pequenos no Brasil e que hoje existem, e mesmo em momentos mais difíceis eles continuam ativos, e isso é o caso agora. Então, difícil ainda dar uma perspectiva para o ano, mas eu acho que é um mercado que vai continuar presente e vai continuar ajudando bastante as companhias brasileiras. Do ponto de vista de estágio 3, não há uma concentração setorial, ali são... nome a nome, né, que a gente faz.
empresas que eventualmente a gente note uma perspectiva um pouco mais frágil, a gente classifica, aumenta o nível de provisões, tenta, na medida do possível, aumentar o nível de colateralização, mas eu não vejo nenhum tipo de concentração setorial. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos pela participação. E chegando então no fim da nossa transmissão da Conferência de Resultados do primeiro TRI de 2026, Lulia, Borejo, alguma consideração final? Só agradecer a oportunidade mais uma vez e nos vemos em breve. Obrigado a todos pela presença e até a próxima divulgação de resultados do segundo TRI. Obrigado a todos. Assim terminamos a nossa conferência do primeiro trimestre de 2026. Obrigado a todos que nos acompanharam. A apresentação já está disponível no nosso site de RI e o vídeo da apresentação vai estar também disponível no nosso canal do YouTube, em formato de áudio no perfil do ABC Brasil no Spotify também. Quaisquer dúvidas adicionais, o time de RI está à disposição para atendê-los. Muito obrigado e até a próxima.